Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Donic na área para mais uma aula de física e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os instrumentos ópticos. Bem, o que a gente pode definir como instrumentos ópticos? Os instrumentos ópticos eles são dispositivos capazes de processar a luz de forma a melhorar a formação de imagens, seja ampliando ou detalhando elas. Bem, como que eles vão fazer esse tipo de situação? A gente sempre, dentro dos instrumentos ópticos selecionados aqui, vamos estar relacionando, não é, uma lente, não é, para que a gente consiga realizar a mudança, não é, dessa imagem, para que a gente consiga ter um controle sobre essa imagem. Bem, se a gente quer, por exemplo, aproximar ele, a gente vai ter um tipo de lente. Se a gente quiser fazer uma relação entre ampliações absurdas, a gente faz uma associação de lentes. Então, dentro do estudo de instrumentos ópticos, ou a gente tem um elemento a qual a gente tem uma lente ou uma associação de lentes, para que aí sim a gente consiga ter uma produção de imagem de acordo com aquilo que a gente quer, ok? Uma das coisas que eu preciso falar para vocês é que a forma como que esses instrumentos trabalham necessariamente vão passar por dentro das aplicações vistas da óptica geométrica. A gente não vai fugir desse cenário, ok? Bem, o primeiro instrumento óptico que a gente precisa falar aqui de uma maneira direta é a câmera fotográfica. Não é? Como é que a câmera fotográfica ela funciona? Por meio de mecanismos similares que a gente tem no olho humano, não é? A gente consegue fazer a produção dessa imagem. A gente tem um filme, né, na parte do fundo, se a gente pensar nas máquinas mais antigas, ou agora a gente pode pensar na captação das frequências que a gente tem dentro das próprias câmeras, não é? E aí, como que a gente faz a captação dessa imagem? Através de um controle que a gente faz da quantidade de luz que entra dentro da nossa câmera fotográfica. Como que a gente controla isso? Através de um dispositivo chamado diafragma. Não é? E aí, quanto maior for essa abertura, mais luz ela entra dentro da nossa câmera. E o que a gente precisa entender? Quanto maior, não é, for a abertura do nosso diafragma, menor é a profundidade de campo que a gente acaba tendo associado à nossa câmera. Não é? Nossa câmera. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que muitas das vezes, não é, a forma como que a posição do diafragma ele se encontra em cima da nossa lente vai fazer com que a gente tenha uma distância focal diferente, não é? Então, o controle que a gente tem, por exemplo, em relação a um zoom, ou se a gente quer focar uma região e não outra, isso tudo vai depender da posição do nosso diafragma e da lente que está sendo utilizada na nossa câmera fotográfica, ok? Bem, um outro instrumento utilizado, não é? Um instrumento óptico muito utilizado são as lupas, não é? O que são as lupas? As lupas, elas são lentes esféricas, convexas e convergentes, não é? E o que acaba acontecendo quando a gente utiliza uma lupa? A lupa, não é? Ou seja, o fato dela ser convergente, quando os raios luminosos passam por ela, elas acabam sendo concentradas em um único ponto, não é? Então ali a gente acaba tendo um poder de ampliação, não é? E aí a gente pode até considerar a lupa como sendo um dos microscópios mais simples que existem, não é? Muitas das vezes a gente acaba tendo uma lupa sendo relacionada, não é, ao seu poder de convergência, não é? A gente pode fazer, por exemplo, que os raios solares que se tocam, né, que chegam à nossa lupa, elas acabam convergindo para um único ponto. E aí a gente acaba tendo um acúmulo de energia muito grande nesse tipo de situação. Então a gente acaba tendo um acúmulo energético muito grande. A gente pode fazer com que a gente possa queimar um pedaço de papel, né, na sua forma, no seu experimento mais simples que nós temos, né? Isso acontece justamente pelo poder de convergência que a lupa possui. Um outro tipo de instrumento óptico acaba sendo o microscópio, não é? O microscópio ele é a junção de duas lentes diferentes, não é? E aí o que acontece? A gente acaba tendo uma lente que ela fica mais próxima do olho,
não é? E a outra que fica mais próxima do objeto. E aí, como que a gente tem a formação dessa imagem? Essa formação da imagem, ela acontece agora, por quê? Porque a imagem obtida com uma lente acaba sendo um objeto, não é, visto pela outra lente que nós temos. E isso acaba fazendo com que a gente tenha um poder de ampliação muito grande em relação àquilo que está disposto na frente do nosso microscópio. Um outro instrumento muito utilizado é o telescópio, não é? Então, o telescópio ou as lunetas astronômicas, elas funcionam com um poder de ampliação absurdo. Ou seja, a gente consegue simplesmente visualizar algo que está a uma distância absurda. Como que funciona esses tipos de elementos? Eles geralmente vão captar a luz que está vindo daquela região, né? Então, a qual a gente aponta o telescópio. Ela pode simplesmente captar apenas a luz visível, e aí a gente acaba tendo as lunetas astronômicas mais simples, mais rudimentares, que são aquelas utilizadas lá no passado, não é? Principalmente para fazer a observação da onde se encontra um planeta ou algo do tipo. E nós temos também os telescópios que a gente também chama de radiotelescópios. E aí sim, eles são os mais modernos que conseguem captar não apenas a luz visível, mas também infravermelho, raio-x, ondas de rádio e micro-ondas. Esses são os telescópios que conseguem captar aquelas coisas que estão mais distantes do nosso planeta, ok? Bem, pessoal, espero que tenham gostado da aula, bons estudos e até a próxima!